E aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um assunto que eu sempre quis falar. Eu acho que desde quando eu pensei em fazer vídeo para o YouTube, era um dos assuntos que mais me chamavam a atenção, que é sobre a sexualidade, né? Eu vejo diversos assuntos relacionados à sexualidade, né? A pessoas gays, pessoas lésbicas, trans, etc. Mas eu sempre tive vontade de falar um pouquinho sobre a minha experiência, de contar sobre toda a minha vida, né? Quando que eu me reconheci como gay, como um homem gay, e como que foi pra mim, sabe, essa experiência. Eu sempre tive vontade de falar para as pessoas. E eu explico, né, para algumas pessoas quando elas vêm me perguntar: é sério que você é gay, não sei o quê? Como que isso aconteceu? Você sabia desde pequeno? Então são sempre essas perguntas que as pessoas acabam fazendo pra gente e eu sempre tive vontade de falar, até porque, como eu falei no vídeo anterior para vocês, eu nunca me assumi, nunca cheguei e falei, galera, I'm gay. Eu nunca falei. Eu já brinquei, inclusive, com um vídeo, quando eu fazia TikTok, que era eu me assumindo hétero para minha família. Meu pai, não acredito, eu não aceito filho hétero. Minha família acabava brincando. Então eu queria contar para vocês como que como que foi a minha experiência desde pequeno, né? Sendo uma criança gay, sendo um adulto gay, como é que foi para mim, questões de relacionamento, etc. Então, nesse vídeo eu queria falar tudo para vocês, ok? Essa camisa daqui, ó, deixa eu tirar essas caspas da minha barba, mas essa camisa, ela é da Gizzy, né? Gizzy é uma loja de roupas que eu tenho, junto com o meu primo, e ela é muito confortável, essa daqui, ó, que ela é de algodão egípcio, pessoal. Ela se prende ao nosso corpo de uma forma que ela modela o corpo, sabe? Você se sente mais másculo, nossa, muito confortável, além de ser muito confortável, né? Ela não amassa com tanta frequência, é algodão egípcio, então é uma camisa muito boa. Se caso você tiver interesse, o link aí do site está abaixo, ok? Como eu falei para vocês, quando eu era pequeno, quando eu era menor, eu sempre soube, né? Eu me apaixonei, acho que foi na quinta série, quando eu morava em São Paulo. Na verdade, eu sempre soube que eu era um pouco diferente. Então, eu gostava, não que isso tenha alguma coisa a ver, sabe? Mas eu sempre gostei de ser muito útil. Então, eu ajudava minha mãe, minha avó a fazer atividades de casa, sabe? Eu sempre fiquei à frente desse tipo de coisa. Eu sempre fui apaixonado por planta. Então, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu tenho algumas plantinhas. Na minha casa tem mais, aqui só são 3 plantinhas que eu tenho no meu escritório, né? Mas eu sempre fui apaixonado por planta, então eu sempre ajudei a minha avó a mexer com planta, né? Enquanto a galera tava brincando na rua, eu tava mexendo com planta, com minha avó. Eu fazia coisas que antes eram consideradas coisas de mulher, sabe? Então, desde pequeno, eu sempre tive um vínculo muito grande com esse tipo de coisa. Eu não sou afeminado, né? Não que isso seja um problema, mas é mais por questões de gosto mesmo. Então, quem geralmente gosta desse tipo de atividade, de cuidar de casa, etc., são mais pessoas que acabam se tornando afeminados, né? Por estar vivendo aquele contexto ali. Enfim, e eu sempre gostei dessas coisas. Eu sempre fui muito sentimental, sabe? Eu sempre pensei muito sobre os meus sentimentos, sobre o que eu sentia, sobre magoar as pessoas. Eu sempre fui muito cuidadoso em relação a isso. E eu acredito que isso também teve relação com minha sexualidade, sabe? Quando eu comecei a me descobrir gay, foi quando eu estava na quinta série, como eu falei para vocês. Eu me apaixonei por um menino da minha sala e eu gostava muito, era algo em segredo, né? Ninguém sabia, ninguém sabe até hoje. Mas eu gostava desse meu colega de sala e eu despertei uma paixão. Eu achava ele muito bonito, né? Era atração mesmo física, eu achava ele muito bonito. Eu queria ser como ele, né? Tinha essa questão de querer ser como ele, mas era uma admiração que eu sabia que não era somente uma admiração. Nessa época eu acredito que eu tinha, não sei se eu tinha 7 anos a 8 anos, algo do tipo, mas existia uma admiração muito grande, sabe? Em relação a isso. E aí foi quando eu comecei a perceber, foi quando eu comecei a entender que existia algo diferente de mim, que naquela época eu considerava algo extremamente errado. O que as pessoas faziam? As pessoas, elas faziam bullying, né? Elas discriminavam outras pessoas que gostavam de pessoas do mesmo sexo. Então eu comecei a fazer o quê?
a ser o opressor, junto com os meus amigos. Então, o que a gente fazia? A gente oprimia os que eram desse nível. E por que eu despertei essa necessidade de opressão? Para ninguém saber que em mim existia algo diferente. Imagine se eu fosse essa pessoa empática que falasse, não, pessoal, não bora zoar não, né? O que iria acontecer comigo? Eu iria ser zoado, as pessoas começariam a desconfiar. Era o meu pensamento. Então eu me tornei um opressor. Eu zoava também os meninos que eram mais afeminados, né, naquela época, junto com um grupinho de colegas. Enfim, e fui mascarando esse sentimento, sabe? Eu já tinha um interesse muito grande no aspecto masculino, sabe? Enquanto os meninos falavam de meninas, né? Eu nunca tocava nesse assunto, porque o meu interesse era realmente meninos, eu gostava de meninos. Enfim, então isso foi quando eu descobri, eu comecei a perceber que existia algo de errado comigo. Eu sempre fui muito interessado em coisas que a maioria dos garotos não eram interessados, né? Então eu gostava de coisas que brilhavam, pulseiras de neon, né? Enfim, coisas que tinham glitter. Eu era muito apaixonado por essas coisas. E os meninos geralmente não gostavam desse tipo de brinquedos, né? Desse tipo de produtos, enfim. Foi quando também eu percebi que comigo existia algo diferente. E eu fui crescendo, fui entendendo mais as coisas, fui entendendo que realmente existiam pessoas que gostavam do mesmo sexo, e aí eu fui me conhecendo como realmente uma pessoa gay. Mas sempre mascarei isso. Que eu tenha mascarado isso até mais ou menos os meus 17 anos, que foi quando realmente eu perdi o meu bebê. Perdi meu bebê com 17 anos. Na escola, quando eu entrei no ensino médio, tinha um menino na minha sala que ele era gay, ele já era assumido e tudo mais, e eu despertei um determinado interesse por ele, né? Inclusive, ele até tinha me chamado para ficar. Com tudo que aconteceu, eu tive medo. No momento que era para acontecer, né, que era para a gente ficar, se pegar na escola, olha só, não aconteceu porque eu saí correndo, eu não quis, enfim, e aí não fiquei com esse menino e acabei realmente ficando com um cara aos 17 anos, perdendo meu bebê e descobrindo o que era realmente beijar uma outra pessoa, né? Que até então eu não tinha feito isso. E aí, desde então, eu comecei a entender quem eu realmente era, o que eu realmente queria para minha vida, né? Tentei despertar interesses por mulher, que é o que geralmente a gente faz. Tive problemas dentro da igreja, né? Eu contei para vocês que eu era cristão e eu frequento a igreja evangélica. Então, galera, nossa, eu acredito que dos meus 15 até os 17 anos foi uma confusão mental que eu sofri, sabe? De uma forma que foi muito, talvez tenha me prejudicado um pouco. Porque na igreja, a gente sempre ouvia que era errado e os pastores sempre batiam nessa tecla, né? De que isso era pecado, contava a história de Sodoma e Gomorra, né? Enfim, que isso era adultério, que homossexualismo, né? Que eles utilizavam o termo homossexualismo, que é como se fosse uma doença, era realmente algo extremamente errado e que Deus condenava com todas as forças, enfim. E eu cresci com esse sentimento e essa necessidade de mudar quem eu era, de ser uma nova pessoa, né? Eu nunca tentei ficar com mulheres, porque eu nunca despertei o interesse, eu nunca gostei. Por mais que eu me esforçasse tanto, eu nunca despertei esse interesse, eu nunca quis ficar, sabe? Já beijei mulheres, claro, em regues, né, que acontecia na adolescência, mas eu nunca despertei nenhum interesse a mais, sabe? Tipo assim, nunca quis tentar, nunca. Eu me martirizava muito, sabe? Quando eu estava na igreja, porque eu ia para a igreja com esse propósito. Todas as vezes que eu chegava na igreja, eu orava para Deus para que Ele me mudasse, para que Ele me transformasse, para que Ele me transformasse em uma pessoa melhor, em um cara normal, sabe? Como se realmente existisse algo muito ruim comigo. Era como se eu estivesse fazendo algo muito errado, sabe? Era esse sentimento que eu tinha dentro da igreja, porque a todo momento eles ficavam batendo na mesma tecla. E falavam, sabe? E era pregação, e isso machucava. Foi quando eu percebi que isso estava fazendo muito mal para mim, porque por mais que eu tentasse diversas e várias vezes, eu sabia que eu não conseguiria mudar. Eu estava tentando e eu não conseguia mudar. Foi aí que quando, aos 17 anos, né, como eu falei para você que eu perdi meu bebê, eu falei, não, eu vou ver como é que é isso daqui, se realmente é algo ruim para mim, se eu não gosto, é algo do tipo, enfim.
foi quando eu tive minha primeira experiência, que eu perdi o meu bebê, né? Então eu falei, rapaz, não tem motivos, né? De eu querer mudar isso, porque não vi nada de errado, sabe? O sentimento que eu tive não foi um sentimento ruim. Enfim, e aí desde então eu comecei a ter certeza de quem eu era, a ter mais convicção, né? A ter absoluta certeza. Sou um pouco mais tímida lá no início, né? Nem parece esse cara aqui hoje seguro de quem é, para falar com convicção de quem é, enfim. Isso desperta, galera, muitos problemas, né? Eu acredito que tem muitos adolescentes que vivem esse tipo de situação, que está dentro da igreja, mas que luta contra esse sentimento, esse desejo, essa vontade, sabe? De ser quem realmente é. Então, por isso que a gente tem muitas pessoas que estão em um relacionamento e acabam fazendo coisas erradas, né? Traindo, enfim. E foi dessa forma que eu comecei a entender quem eu era. Não contei para minha família. Teve algumas situações que aconteceram que eu era, sabe aquele carinha que vai pro Facebook e o pessoal fala bem assim, ser gay é pecado, e eu tava lá criando textão. Como assim? Você poderia se importar com outras coisas mais importantes do que com isso? Então eu era esse tipo de cara. E teve uma vez que minha tia, eu fiz um post, né, de duas mulheres se beijando, foi o que aconteceu em uma novela, se casando na verdade. Minha tia comentou, falou que isso era errado, pecado, não sei o quê. Oh, meu Deus do céu. Eu fiz um textão, né, que eu era ótimo também em redação, eu era ótimo com escrita. Oxe, eu fiz um textão para ela, sabe o que ela fez? Ligou para minha mãe. Falou, Netinha, me desculpa, eu não sabia que seu filho era gay, não sei o quê. Ela me assumiu para minha mãe, gente. Aí minha mãe chegou, aí falou para mim que minha tia tinha me ligado, enfim. Teve outra situação que aconteceu anteriormente isso, eu não consigo ter uma lógica cronológica do que vai acontecendo, então eu vou falando para vocês o que eu vou lembrando, tá? Teve uma vez que o que aconteceu foi o seguinte, eu assistia muito curta-metragem, naquela época era curta-metragem, né? Que eram os filmezinhos, os videozinhos de gays, né? Bora colocar dessa forma, de gays. E eu assistia, e aí teve um filme que eu assisti que foi o Do Começo ao Fim, que é muito bom, então assistem, muito bom. E eu mandei mensagem no Facebook para os atores. Olha a inocência do cara, gente. Nossa, não tem condição. Mandei mensagem dizendo que eu tinha gostado do filme, né? Que eu me emocionei com a história e tudo mais. Eu tinha um tablet, deixei esse tablet em casa com o meu Facebook logado. Minha irmã pegou, minha irmã viu, mostrou para minha mãe. Quando eu cheguei em casa, galera, meu Deus do céu. Minha mãe não me bateu, né? Mas falou um monte para mim. Eu chorei horrores, né? Falando que isso não é coisa que se faz, como assim, que eu tava vendo filme de dois homens e não sei o quê. E aí eu chorei horrores, nossa, foi um dos piores dias da minha vida, porque a nossa mãe é a pessoa que a gente quer acolhimento, né? Que a gente fala, não, ela é meu porto seguro, se algo acontecer, ela vai me apoiar. E isso aconteceu com minha mãe, eu era muito apegado com ela, sabe? Então o sentimento foi 20 vezes pior. Entrei pro meu quarto, tranquei a porta, chorei, aí minha mãe bate na porta, né, e eu não querendo abrir, aí ela me obrigou a abrir, e aí me pediu desculpa, falou que ela não queria ter falado aquilo, que foi a emoção, não sei o quê, que era o medo, enfim. Foi um momento muito lindo, mas um momento muito marcante na minha vida, que eu lembro até hoje, né. E aí desde então minha mãe, ela entendeu, ela soube quem eu era, e tudo começou a ficar muito mais leve, sabe? Inclusive com meu pai também, por mais que meu pai ele quisesse que eu fosse hétero, porque ele sempre me mostrava conteúdos adultos que eram voltados, né, para héteros, essas coisas. Sempre fazia piadinha de namoradinha, essas coisas, enfim. Quando minha mãe contou para ele foi super de boa. Existem as preocupações, né, que a gente sempre precisa ter, mas ele foi super de boa. E aí minha irmã, né, depois, minha irmã é super famosa, né, ela tem conteúdos sobre maternidade no Instagram, e ela me assumiu para as seguidoras dela. As seguidoras dela falavam que era bonita, ela, amigas, a fruta que ele gosta é a mesma que vocês gostam, né, enfim. E aí desde então a nossa relação é muito boa, sabe, é muito respeitosa, minha família super me respeita, né. Não tem piadas, enfim, eles conhecem meu namorado, né, meu marido, futuro marido aí, Vagnão, e a gente sempre tá junto, sabe, a gente sempre tá fazendo coisas juntos, então isso é muito legal, isso é muito bom.
Eu acredito que eu tenha falado um pouquinho, né, sobre como que foi aí a minha descoberta, como que foi a minha trajetória. Eu posso falar um pouquinho mais de coisas que eu deixei de falar, tá? É só vocês colocarem aí no comentário o que vocês gostariam de saber, que eu crio um vídeo, né? A gente grava um vídeo com esse tema específico, ok? Mas se você é um adolescente e está passando por essa fase agora, sabe, de descoberta e etc., você tem que entender que talvez você não esteja preparado, sabe? Vai ter um momento que nós estaremos preparados, que nós estaremos seguros de quem nós somos de fato, que é o tempo que você vai amadurecer essas ideias, sabe? De saber do que realmente você quer e tudo mais. Eu acredito que tem pessoas que elas acabam antecedendo muito isso e acaba perdendo algumas coisas, sabe? Uma obrigação, eu preciso falar que eu sou gay ou algo do tipo, sabe? Então acredito que tudo tem um momento certo. Eu acredito que eu me assumi abertamente mesmo, acho que foi com cerca de 23 anos que a galera soube, né? Que eu falava assim no programa, você é gay, você curte homens? Sim, sim, pronto. Entendeu? Não precisava explicar muita coisa que eu acho que também não é necessário, sabe? Então vai chegar um momento certo da sua vida que você vai estar preparado para fazer esse tipo de coisa, sabe? Então não queira anteceder muito alguns processos em sua vida. Curte o momento, curte sua fase de descoberta, sabe? E busque terapia, que é muito importante você contar com profissionais que vai lhe entender, que vai lhe ajudar a passar por esse processo. Isso é muito importante para você não pirar, para você não surtar. Então é muito bom. Tenta criar um relacionamento saudável com a sua família. Não tenta julgá-lo, sabe, também, se caso eles soltarem alguma piadinha. Claro, a gente tem que sempre conscientizar, mas eles viveram o que você vive, eles não viveram. Então, talvez para alguns pais, algumas famílias, isso é muito errado. Para mim, já não era, porque minha mãe é um amor de pessoa, gente. Eu vou trazer minha mãe aqui. Tem vídeo com ela no canal, mas eu vou trazer ela algum dia para a gente conversar sobre esse tipo de assunto, ok? Enfim, eu acho que é isso, né? Eu passei tudo que eu tinha que passar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu me abri para vocês, falei um pouquinho sobre mim, sobre minha história, sobre minha trajetória. E é isso, deixa seu like nesse vídeo, comentem aí se vocês gostaram, se vocês querem algum vídeo específico sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Um abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.